Boa noite, estamos começando mais um Se Liga com Iarabá em mais uma sexta-feira. Estamos chegando na final da temporada deste programa, que logo mais a gente vai encerrar essa temporada e começaremos uma nova muito em breve com novidades e muito material produzido pela nossa equipe de reportagens. E hoje temos mais um convidado especial, que é o senhor Arthur. Ele que já foi uma das grandes revelações do esporte do nosso estado, representou muito bem o nosso estado e agora eu estou tendo a honra de entrevistá-lo para falar sobre o esporte no Acre, sobre o desenvolvimento, sobre o que ele viu, as experiências dele e na concepção dele, que é um homem com muita experiência, o que a gente consegue fazer para o nosso esporte ser ainda mais valorizado e ganhar mais visibilidade no cenário nacional. Boa noite, meu querido, seja muito bem-vindo. Boa noite, para mim é uma honra estar aqui participando aí desse programa, né? Se Liga, quando eu recebi o convite, de pronto aceitei e vamos aí bater um papo legal aí para todo mundo. Perfeito. Arthur, acho que a gente pode começar essa entrevista com o senhor falando para o pessoal de casa um pouco da sua trajetória, porque eu poderia começar aqui e falar, mas eu não vou conseguir falar com o mesmo brio, com a mesma capacidade de detalhes que o senhor possui. Então conta um pouquinho da sua história para as pessoas. Ah, garoto criado na periferia da minha cidade, né? Como toda a minha infância era soltar papagaio e jogar bola, né? Uma infância típica, infância típica. Típica. Jogava bola no meio da rua, em fundo de quintal de vizinho. Sempre fui apaixonado por futebol. Eu lembro quando meu pai me levou no estádio para ver um jogo, era até o Flamengo que estava aqui jogando, e aí era onde era a prefeitura, era o Hotel Chuí. E aí nós passamos lá, estava lá o jogador do Flamengo, e na época vestia uma revista chamada Placar. E aí meu pai na banca comprou e eu fui lá pegar o autógrafo de todos os jogadores lá. Deu certo? Deu certo e eu falei naquele dia pro meu pai que eu queria ser um jogador de futebol, né? Isso. Eu tinha 13 anos de idade. E a minha história foi isso, jogar em todos os bairros da nossa cidade. E aí quando eu olhei, eu já estava saindo do Acre, né? Fui para Belém do Pará, de Belém do Pará fui para Portugal, onde passei minha carreira toda, praticamente toda como atleta, jogando em Portugal. E depois retornei ao Brasil, joguei Vitória, joguei Botafogo, joguei Remo, que é um clube que é muito especial para mim, o Remo de Belém do Pará, que foi o clube que me levou até a Europa, Foi a sua né? primeira casa fora do Acre. Fora do Acre, e assim, foi o clube também que eu escolhi também para encerrar a carreira, então tem uma história lá muito linda. O apelido de Rei Arthur eu ganhei no Pará, Sim. né? E assim, né? Acho que para um garoto que jogava bola na periferia, no meio da rua, de uma hora para outra ele está disputando o Champions League, é um negócio que Que não é só... tão fácil de Não, cogitar, não. né? Principalmente na minha época, né? E vindo logo do Acre. E hoje é mais fácil, né? Porque hoje tu faz um vídeo aí, todo mundo te vê no mundo inteiro, né? Antigamente não tinha isso, né? Lembro que ninguém sabia nem onde é que ficava a cidade onde eu morava, né? Eu lembro que uma vez eu mostrando para o meu treinador, numa situação que eu ia retornar ao Brasil para jogar pelo Flamengo, e aí ele não me liberou e eu fui mostrar de onde eu vim, né? Perguntei para ele assim, o senhor sabe onde é que fica Rio Branco? E aí ele falou, não, eu disse, pois é uma cidade que fica no norte do país. De lá eu saí para uma cidade um pouco maior, que é Belém do Pará, e aí de Belém do Pará que eu cheguei até aqui em Portugal. Mas, né, eu não joguei Rio-São Paulo, né, nos grandes clubes, e aí eu vou ter uma oportunidade que pode me colocar dentro de uma seleção para poder disputar o Mundial. E eu gostaria que soube liberasse para mim sair, mas não teve argumento, né, ele não me liberou, e aí eu acabei ficando no Porto. Mas sim, o futebol ele fez eu conhecer vários países do mundo. Acho que tudo que eu conquistei foi o futebol que me deu, né? Mas eu fico feliz de um dia de poder ter voltado para minha terra, né? Porque Perfeito. talvez assim, profissionalmente, não era para mim estar aqui. Não era O pra mim senhor estar acha que era aqui. para o senhor estar onde? Eu tinha outras cidades para morar, dentro do Brasil, Salvador, onde eu joguei lá na Vitória, Belém, que é um lugar muito especial para mim. Eu sempre falo que meu coração ele é 50%
é paraense, 50% acriano, porque foi o Pará que me acolheu, foi o Pará que me proporcionou chegar onde eu cheguei. Né? Mas foi bom ter voltado aqui, poder ser uma inspiração para muitos garotos, né? Eu tenho uma escola de futebol chamada Escola Rei Arthur. Hoje nós temos garotos aí, 2 garotos no Vitória da Bahia. Temos muitos talentos aí que com certeza aí vão representar bem a gente lá fora. E agora a minha missão é poder Ajudar a nova geração. ajudar essa nova geração. Arthur, quando a gente faz um comparativo das oportunidades que haviam no esporte para acrianos, atletas acrianos em específico, naquela época quando o senhor conseguiu sair daqui e galgar passos muito maiores para sua carreira, com hoje, o senhor acha que hoje é mais fácil esses jovens conseguirem obter êxito, conseguirem chegar em seleções maiores, em clubes maiores, ou não? Sua acredita que a dificuldade ainda é a mesma e por quê? É e não é. É mais fácil, como eu te falei, hoje a visibilidade é muito maior, né? Hoje você grava um vídeo e esse vídeo ele Explode muito rápido. explode rapidinho, né? E as pessoas, opa, um garoto ali. Na minha época isso não existia, né? Na minha época era as pessoas vinham aqui jogar, te via, né? Que foi a minha situação. Eu jogava aqui pelo Independência, nós fomos jogar contra o Paysandu, Campeonato Brasileiro, ganhamos 3-0, eu fiz 2 gols. Acabou o jogo, uma confusão muito grande, os dirigentes entrando dentro do campo para falar comigo, perguntando o que é que eu queria para ir para lá. No outro dia já chegou outros dirigentes do Clube do Remo, né? Que era o maior rival do Paysandu. E aí houve uma disputa entre os dois e eu acabei escolhendo o Remo para sair. E assim, eu lembro que quando eu fui para Portugal, eu só conseguia falar com a minha família 1 a 2 vezes por mês, por telefone, porque era muito caro. E hoje você pega um celular e Com internet você já consegue mandar um WhatsApp. então dá para matar um pouco da saudade, né? Porque eu acredito que o maior problema dos nossos atletas aqui, jogadores acrianos, quando saem, é a saudade. Porque muitos conseguem cortar o cordão umbilical e ir embora, outros não, né? Na primeira dificuldade, quer voltar, né? A saudade de namorada, a saudade de pai, de mãe, e aí isso talvez atrapalhe um pouco mais, né? Então, assim, é fazer um trabalho, eu acho que é fazer um trabalho psicológico também, porque no mundo do futebol nem tudo são flores, né? Dificuldades, se você for pegar assim, eu tive muitos jogadores aqui da minha cidade com muito mais talento que eu. E talvez eles não conseguiram chegar onde eu cheguei. Hoje a nossa referência é um goleiro, que é o Everton, né? Uhum. Que é um cara que também veio também dentro de uma Daí da região da periferia, lá da Baixada. Baixada, né? E aí teve um pouco de dificuldade no começo, mas graças a Deus foi um cara que, né, conseguiu superar essa barreira, né? E hoje, quando a gente vê, eu tiro até pela nossa escola mesmo, né, centenas de garotos querendo ser goleiro, né? Então, ele é uma Uma inspiração. inspiração, né? Então, assim, eu acho que trabalhar esse lado psicológico, eu acho que ele é o mais importante, porque você vai sair de uma zona de conforto para ir brigar por uma situação onde tem milhões querendo, né? E hoje, se você perguntar assim para um garoto, qualquer pai vai dizer assim, pô, teu filho vai ser um jogador de futebol, pô, qualquer pai vai amar. Na, Vibra, né? na minha época, quando eu falei pro meu pai que eu queria ser um jogador de futebol, ele até sorriu, porque naquela época não tinha essa glamour todo, né, que era ganhar dinheiro, imagina um garoto de 13 anos e tal. E eu lembro quando eu comecei a jogar pelo Juventus, e aí eu estudava de manhã, depois, né, treino de tarde, aí treino de manhã e de tarde, aí eu passei para estudar à noite. E aí muitas vezes cansado, não ia na escola, eu lembro que uma vez eu cheguei, pai, eu vou dar uma segurada no estudo. E o meu pai falou assim, mas por quê? Eu disse, pô, eu tô muito cansado, os treinos puxados e tal. E eu não tô conseguindo me concentrar muito na Na aula. escola, nas aulas. E aí ele começou a falar, e aí ele me falou uma frase que foi fundamental para minha carreira. Ele disse assim, não, tudo bem, eu quero ver só se o futebol vai te dar de comer. E a partir daquele momento ali, eu procurei a me dedicar mais. Eu acho que
aquilo ali foi um incentivo para mim. Talvez a maneira, a cobrança, até porque eu nunca estudei em colégio particular, meus pais sempre teve muita dificuldade para a gente, mas graças a Deus nunca faltou um pão na nossa mesa. Mas as palavras deles ali, eu acho que de preocupação também, né? Porque um pai ele quer ver o filho formado, né? E aí, quando eu optei a jogar pelo futebol, eu acho que ele nunca imaginaria que eu fosse sair daqui também. Então, por isso que eu digo, acho que Deus, ele preparou um caminho para mim e eu segui ele. E a gente nem pode julgar, de fato, o seu pai, porque não foi um Ah, desestímulo, foi uma preocupação. meu Foi pai, um comentário de um pai preocupado com o futuro do filho, que é natural. se eu conseguir ser, meu pai já não está mais aqui, né? Meu pai faleceu em 2017. Se eu conseguir ser pai para meus filhos e avô para meus netos, o que meu pai foi 20%, eu vou estar feliz na vida. Então, meu pai acho que foi uma referência para mim, foi um cara que me guiou pelos caminhos certos, me deu uma educação fantástica e sou muito grato por ser quem eu sou devido a ele. Perfeito. A gente vê aqui que o Arthur até se emocionou falando do pai dele, mas eu acredito que de fato não tem como não se emocionar falando das nossas grandes inspirações que geralmente começam dentro de Lógico. casa, não é, Arthur? Voltando agora um pouquinho para o futebol, Arthur, como você avalia o cenário dos atletas do nosso estado hoje? Você acha que nós temos um quadro de atletas muito bem qualificados, preparados para serem projetados nacionalmente, ou a gente ainda tem muito a evoluir no que diz respeito em comparação a outros estados da região norte mesmo? Eu acho que hoje nós, 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 nós temos aqui condições de preparar bem, né? Eu vou dar um exemplo aí de um clube que está chegando, que está muito bem estruturado e que se os outros clubes não se esforçar para tentar seguir o seu caminho, vai ficar para trás, que é o Santa Cruz, né? Tem uma estrutura de trabalho fantástica, né? E vem trabalhando essas categorias de base, né? Para proporcionar uma oportunidade para esses garotos, né, que temos aqui, né? Nós temos grandes talentos, mas como eu te falo, só o talento às vezes não Não basta. ajuda. Não basta. Então, o cara tem que se dedicar, tem que treinar, né? O atleta, ele depende do seu corpo, né? Você tem que ter uma alimentação saudável, é aquilo que eu te falo. Competir aqui dentro do Acre é tranquilo, mas você sair daqui para ir para um centro maior, Com outros garotos onde não, outros você é o garotos básico, do nível dele ou até mais acima, né? porque ele pode ser um grande talento aqui no Acre, mas lá fora ele é só mais um. Mais um. Né? É aquilo que eu te falo, depender da oportunidade também. A gente sempre fala assim que o cavalo ele passa selado se você Uma não montar vez. nele, né? Uma vez, é uma oportunidade. E aí teve muitos que teve essa oportunidade e não aproveitaram, né? Eu já conheço alguns casos de garotos aqui que saiu, aí a primeira dificuldade voltou, e aí não teve uma segunda oportunidade para ir, né? Então, e garotos com talento. Por isso que eu falo, é preciso fazer um trabalho até psicológico também, por isso que você tem um psicólogo ali, porque por um garoto, ele vai, por mais que ele seja um garoto assim, vamos supor, lá da periferia, né, que não tem uma estrutura tão grande e tal, mas se a cabeça dele, o mental dele não for forte, a primeira dificuldade ele vai abandonar, né? Eu lembro assim no começo de carreira também, eu peguei treinador assim que assim implicou, não me colocava para jogar e aquilo me desanimava um pouco, Mexi um mas pouco com você. mexia, mas é o que eu te falei, o meu foco era maior. Aí, meu irmão, quanto mais trabalhava mais, porque eu tinha que estar preparado, porque na hora que a oportunidade aparecer, eu tinha que estar pronto, né? Eu lembro de um caso aqui, num jogo onde nós fomos jogar fora daqui, e aí eu cheguei lá, imprensa, todo mundo, porque eu já tinha jogado lá futebol de salão, no Sumov do Ceará, e nós fomos jogar um jogo lá, Campeonato Brasileiro, Rio Branco e Ceará, e o treinador cearense, e aí quando chegamos lá, a imprensa veio toda em cima de mim e tal, e ele ficou enciumado com aquilo, e na hora do jogo não me colocou para jogar. E aí todo mundo perguntou, pô, o que é que aconteceu? Eu disse, rapaz, não sei. E aí, no jogo de volta,
né? Aqui também não joguei, aí deu um temporal, a iluminação foi abaixo e o jogo passou para outro dia. E aí no outro dia eu ainda pensei assim, rapaz, eu acho que eu nem vou pro jogo, porque não vou jogar. E aí meu pai, aí fala aí, quem entra o pai? Meu pai disse, ó, vai lá, compra a sua responsabilidade, se não jogar não tem problema. Beleza, eu fui. E aí chegou lá, não sei o que, pum, me colocou para jogar, nós ganhamos de 1-0 gol meu. E aí passamos, né, classificamos. E aí dali eu fui aparecendo outra situação, foi aí que eu saí do Rio Branco, fui para Independência, e aí minha carreira deslanchou, né? Como eu te falo, acho que Deus me deu um talento de jogar e eu aprimorei ele, mas talvez a minha dedicação, o meu foco, acho que A resiliência foi o que te manteve e te impulsionou. ele foi fundamental, porque eu lembro que, é aquilo que eu falo, para um garoto que jogava bola, era meio da rua, era ali onde é o CIEC hoje, né, que na minha época ali se chamava Maracutaia, Ali na na estação. estação. Eu falo que ali foi minha faculdade, né? Eu jogava num time ali de um senhor chamado Seu Osmar, que era um senhor que ele narrava os jogos em cima de uma cabana, de uma árvore, aí fizeram uma Uma cabana, casa de uma árvore. casazinha ali, ele narrava os jogos dali, era o narrador do campeonato ali da, do Maracutaia, né? E ele tinha um time chamado São Paulo, e eu jogava no time dele. E ele era padeiro, e a única coisa que eu ganhava era pão para levar para casa. E eu lembro que o CIEC agora colocou o nome naquele campo, o nome dele, a família dele estava lá e eu fui até agradecer a família dele, porque o pai dele também foi um dos responsáveis por eu chegar onde eu cheguei, né? Porque, queira ou não queira, ali foi onde também eu comecei, né? Então, hoje aqui nós temos campos espalhados em tudo quanto é bairro, né? Hoje você ou tem uma quadra, ou tem um campo de grama sintética, né? Então, hoje, né, as pessoas não podem reclamar de falta de espaço esportivo, né? Então, é dedicação. O conselho que eu dou para essa garotada aí que tem esse sonho é se dedicar. Você tem que saber que vai ter que abrir mão de muitas coisas, né? Se afastar da família, vai chegar uma hora que vai se afastar, né? E vai chegar uma hora que ele vai competir com centenas de pessoas, né? Então, só o talento dele às vezes não vai bastar, né? É igual o cara falar assim, pô, o cara ali é talentoso pra caramba, mas pô, não quer treinar, é preguiçoso, né? Falta treino. Aí o outro lá inferior a ele, mas pô, não perde um treino, se É aquilo que dedica. falam, que às vezes a dedicação vence o talento natural. Vence. Isso é verdade. Tem pra onde correr. Perfeito. Antes de a gente seguir com as próximas perguntas, eu gostaria de chamar agora uma reportagem especial com a nossa querida Ana Paula. Se liga. E que legal, Ian, que estamos falando de esportes, porque hoje eu estou aqui no Campo do Primavera para falar de futebol com o Micael Cardoso, que é dirigente do Paysandu Acre. Micael, fala pra gente como surgiu o Paysandu aqui no Acre. O Paysandu surgiu através de dois irmãos, que são meus irmãos, são gêmeos. Eu via que eles se esforçavam muito para valorizar o futebol de várzea, amador. Teve um campeonato aqui no Primavera, onde a gente ficou interessado em participar. Já tinha um representante do Primavera, o nome do time Primavera, e a gente decidiu trocar o nome de Paysandu Acre. Da onde veio o nome do Paysandu Acre? A gente tem familiar no Pará e decidimos colocar Paysandu Acre, porque é o maior time do Norte. Então a gente decidiu, vamos colocar Paysandu Acre, que vamos ser o maior time de várzea daqui do Acre. E olha só, quando a gente fala de futebol amador, é importante porque a gente está falando do bairro, que ali abrange os jovens, as crianças. Qual a importância do Paysandu hoje, aqui no bairro Primavera? A importância do Paysandu hoje, aqui no bairro do Primavera, para ser realista, a gente não tem uma importância muito grande, porque já tem outro representante, que é o primaverense, que representa muito bem, certo? Ganha tudo na várzea. O primaverense é conhecido nosso. Várzea é isso, várzea é união. Quando todo mundo se junta, se torna coisa linda, familiar, termina o jogo, vamos curtir, e é isso, várzea é isso, é união, conversar, junta cara lá do outro bairro, lá da Sobral, junto aqui com o Primavera, e é isso, vai valorizando o esporte e valorizando a comunidade.
Micael, fala pra gente qual a importância hoje do futebol para os nossos jovens, as nossas crianças. O futebol, ele é muito importante para todos porque ele acaba ocupando a mente dos jovens, hoje a gente percebe que a criminalidade no Brasil e no Acre principalmente é muito alta. E findando que jogando várzea, ultimamente, antes não podia jogar um cara aqui do Primavera para jogar lá na Cidade do Povo, porque tinha rivalidade de facção, rivalidade de bairro, e hoje, por incrível que pareça, essa história está mudando, porque no Paysandu joga cara da Sobral e joga cara do Taquari. Então isso faz união, vai mudando a expectativa e graças a Deus hoje em dia todo mundo pode jogar onde quiser, que hoje a resenha é garantida aonde a gente for. Beleza, você falou um ponto muito importante dessa questão dos bairros, mas agora vamos falar de questão técnica. A gente já está quase chegando na metade de 2025 e quais são os planos do Paysandu? Os planos do Paysandu a gente ano passado participamos de muitas competições e decidimos sentar com a diretoria e diminuir esse tanto de competições que a gente estava participando. A gente vai participar das principais competições, que são o Campeonato de Férias, o Campeonato do Ayrton, o Campeonato da Supertaça Acreana, que é organizado pelo Estado do Acre, pelo secretário Ney Amorim. E só, essas competições são que o Paysandu está centralizado e está focado para ganhar. O Campeonato de Férias, felizmente a gente não ganhou, chegamos como vice, mas agora estamos na Taça Cidade para conseguir aí esse título. E aí já tem um novo objetivo para os próximos meses? Novos objetivos, a gente está atrás de parceiro. O Paysandu, infelizmente, é eu e os meus irmãos que estamos na frente do Paysandu. Um time de várzea é muito difícil comandar só 3 pessoas, porque vai investimento, vai uniforme, vai água, todo jogo, paga juiz, paga campeonato. Então o Paysandu ainda está trabalhando nesse aspecto de futuro, porque depende muito de parceiros, de vereadores que estão à disposição, o deputado estadual, para ajudar o futebol de várzea, né? Não só o Paysandu, tem que ajudar o futebol de várzea com a valorização do governo do estado e da prefeitura. Micael, já que o Paysandu é um time aí que abrange todos os bairros, todos os jovens e crianças que queiram entrar, qual o recado que você dá para quem tem interesse em um dia jogar no Paysandu Acre? O Paysandu sempre está de portas abertas para todo mundo. Claro, a gente vai analisar o jogador, chega pra gente mensagem no Instagram, é muito engraçado, tá tendo peneira. O Paysandu, ele não faz peneira. O Paysandu, se eu for pra uma pelada de bairro e ver você jogando e eu gostar de você, eu vou fazer o convite para você jogar no Paysandu. E é isso, o Paysandu sempre está de portas abertas para todo mundo. Se você quiser uma oportunidade no Paysandu, é só mandar mensagem no Instagram do Paysandu e a gente vai conversar com você. É isso aí, Micael, muito obrigado pela entrevista e eu volto com você. Muito obrigada. Estamos de volta e agora eu quero fazer uma pergunta que eu estou segurando para fazer desde o começo dessa entrevista, que é relacionado a essa questão do incentivo do esporte, no que diz respeito até mesmo aos poderes públicos. Claro, Acredito claro. que o senhor tem conhecimento técnico para falar sobre isso, porque veja só, a gente já falou sobre a importância do talento, Claro. a importância da dedicação e da resiliência para esses jovens e, de fato, isso é mais do que necessário. Só que a gente também compreende que se atualmente existem recursos, tanto do governo do estado, do município, do governo federal, como que o senhor enxerga a importância desses recursos e qual a dificuldade que os atletas têm para poder encontrar esses recursos hoje? Como eu te falei, hoje, em termos de Rio Branco, né, nossa cidade, Claro. nós temos investimentos aí. Eu acho que a Prefeitura de Rio Branco, ela fez mais de, acredito, se você for analisar, nós temos campos aí praticamente em todos os bairros, né? Todos os bairros, é o que eu te falo. O incentivo, tanto federal também, até porque para esses campos serem feitos também precisa de uma emenda federal, né? Então é algo também que os nossos parlamentares também, eles têm feito a parte dele, né? Às vezes também a gente vê assim, um espaço que foi recém-inaugurado, aí tu vai lá um mês depois, ele está lá destruído, né? É aquilo que eu falo. Eu sou de uma época que a gente cuidava. Eu lembro que morava ali na Castelo Branco e nós tínhamos ali uma quadra ali entre Castelo Branco e Bela Vista, né? Eu sei onde é essa quadra. Ainda existe. Ela existe. E aquela época lá, quem cuidava dela era o seu Cruz, que era um senhor que morava na frente.
E ele tinha uns horários da gente jogar, então ele abriu aquele portão, guardava. Hoje, se você... Uma vez eu passei ali e aquilo estava destruído, né? As pessoas arrancam o portão, alguém tira a iluminação, né? Então a gente tem esse problema, né? Da gente não cuidar do nosso patrimônio. E a gente sabe que, pô, você ter... na minha época, tinha um campinho dentro de um bairro, a gente, pô, já ficava feliz da vida, né? Hoje nós temos muitas quadras aí, né? Então eu acho que falta um pouco também de cuidado, a gente cuidar, né? Cuidar mais. Mas assim, eu sei que muitos garotos hoje, eles sonham ser o Neymar da vida, né? Muitos. Vão ter oportunidade? Talvez sim, talvez não é? Porque a única maneira de um garoto assim ser visto é jogar uma competição nacional, vamos supor, não é? Ou Porque fazer uma jogada muito, perdão, fazer uma jogada muito bem feita, alguém gravar e o vídeo aquilo sai viralizar. Isso é uma viralizar, possibilidade né? também. Porque, como eu te falei, Antes precisavam dos olheiros, agora os olheiros são câmeras de na celular. minha época, foi os dirigentes que vieram jogar contra nós aqui que me viram, né? Hoje, não, hoje tu numa pelada, o cara vai lá ver um garoto lá de 6 anos, tu vê vídeos aí de garoto de 6 anos, 7 anos já, fantástico, né? Fantástico, tu olha assim e diz, caraca, que dom aí, aquilo desperta o interesse, quando tu olha, já viralizou, né? O garoto sai e tal, então, às vezes eu fico assim, às vezes a gente também não dá tanta importância pro esporte, né? Porque a gente sabe que ele é uma ferramenta poderosa, né? Eu já ia entrar nesse campo agora. Se a gente parar um pouco para pensar assim, o esporte ele muda a vida de qualquer um. Existem estudos que já comprovam que a atuação do esporte em comunidades carentes, em bairros periféricos, onde a criminalidade é intensa, acaba fazendo com que haja a redução do recrutamento de jovens para dentro de organizações criminosas, para a participação de crimes, para associações criminosas. E é isso que eu gostaria de perguntar para o senhor. Como que o senhor enxerga, principalmente hoje, Rio Branco estando como está, porque querendo ou não, a gente vive em uma cidade que acabou se tornando muito perigosa com o decurso do tempo, onde a criminalidade acabou crescendo bastante. Como que o senhor enxerga a importância do esporte para o nosso município, para que a gente consiga ter cidadãos de bens a médio e longo prazo? É aquilo que eu falo, né? Se um jovem ele estiver praticando um esporte, ou ele estiver dentro de uma sala de aula, a mente dele vai estar ocupada, né? O que a gente precisa é ocupar a mente, né? Porque se tu deixar um jovem solto, né? É que eu te falo, ele está ali vulnerável. Aí vai aparecer, eu sempre falo assim que nós temos 2 caminhos para seguir. Esse caminho aqui é o caminho árduo, difícil e tal, mas ele pode te levar a um lugar, né? Num futuro digno, né? Ter uma profissão digna. E esse caminho errado aqui, ele pode te dar algumas facilidades aqui, mas ele vai te levar para dois lugares só. Ou tu vai para a cadeia ou tu vai para debaixo da terra, né? É o caminho das coisas erradas. E muitas das vezes nós os jovens não conseguem fazer essa distinção. Não, quando a gente fala de Rio Branco, a gente vê o Brasil todo desse jeito, né? Você vê garotos de 13, 14 anos aí perdendo a vida, né? No começo da adolescência aí, devido à escolha errada que teve, né? Às vezes, muitos desses garotos assim, eles não têm essa opção de escolher. Eu acho que é aí que a gente tem que focar mais, né? Em procurar dar essa opção de escolha. Quando eu falo assim, que aqui nós temos, vou falar pelo lado de prefeitura e de governo, nós temos assim um prefeito e um governador que tem criado vários mecanismos para que isso não possa acontecer. Para que as práticas esportivas possam acontecer. E hoje, para onde você vai, é campeonato daqui, é campeonato X1, é campeonato X2, é jogos escolares, é jogo não sei o que. Então, e essa cultura dos campeonatos está se espalhando, graças a Deus que está se espalhando em Rio Branco. Não, eu vou tirar, nós temos um campeonato profissional, mas o nosso campeonato amador, ele é mais concorrido que o campeonato profissional, né? E aí
cria as competições, você fala, é campeonato em tudo quanto é lado. Acaba o campeonato, já começa outro. Então, nós temos essas opções, é que eu te falo. A minha época era uma época diferente. Era a época que a gente jogava de bairro, né? Saía do bairro para outro para jogar. E aí tinha os jogos escolares que a gente jogava. E na minha época não existia o futsal, porque na minha época só tinha... Era o basquetebol, era o voleibol e era o handebol. E aí eu digo, o que tem gol é handebol. E eu fui atleta de handebol, né? Da 5ª à 8ª série eu estudei numa escola Diogo Feijó. Na época ela era municipal, hoje ela é uma escola estadual, né? Mas assim, o esporte ele me fez ficar no caminho dele, porque eu gostava de tudo. Eu gostava de jogar voleibol, gostava de jogar basquetebol. Tudo que era relacionado ao esporte eu estava dentro. Então, se tem umas coisas que os nossos jovens não podem reclamar, é falta de opções, né? E aí é você ter um acompanhamento, ter as pessoas certas também ali, né? Para instruí-los, né? Para que eles possam sair daqui, porque nós temos talentos aqui em todos os setores, né? Eu vou falar isso porque ano passado, né, até o começo desse ano, eu era secretário do esporte municipal. E aí a minha missão era percorrer essa cidade toda, né? Então, eu vi atletas de talento no atletismo, eu vi atletas na natação, eu vi atletas fantásticos no ciclismo. E talvez esses atletas, eles não tenham uma estrutura financeira para eles poderem ir mais além, né? E muitos deles aqui, né, com a ajuda dos pais, vão embora. Quando tu olha, ele vai estourar lá Pais fora. de família, Vai, de pequenos de empresários. pequenos empresários, né? Então, talvez até falta um pouco disso também, né? Os empresários apoiarem um pouco mais, né? Mas isso aí é algo que a gente precisa construir, Ser construído. ser construído para que a gente possa levar os nossos talentos aí para fora, porque nós temos muitos aqui. Antes de finalizarmos o nosso programa, eu gostaria de chamar mais uma reportagem especial. Se liga. E ainda falando sobre esportes, eu estou aqui com o Jesus Silva, que é idealizador do projeto O Jogo da Vida, que acontece no bairro Aeroporto Velho, na região da Baixada da Sobral. Jesus, fala pra gente sobre esse projeto social que abrange crianças e adolescentes. Então, o projeto O Jogo da Vida, realizado pela Associação Acre Esporte, cujo eu sou responsável, né? É um projeto que nasceu a partir da necessidade que a gente pôde perceber, onde muitas crianças, jovens e adolescentes estavam na zona de risco, na zona do crime, né? E a gente resolveu trabalhar esse projeto para que essas crianças fossem salvas, né? Onde muitos entraram no mundo do crime, a gente fez esse trabalho lá e, graças a Deus, estamos resgatando muitos e evitando que outros entrem no mundo do crime. E há quanto tempo esse projeto ele já existe no bairro Aeroporto Velho? Bom, o projeto Acre Esporte já tem mais de 6 anos. A associação em si tem mais de 12 anos registrada, né? Mas o projeto tem em torno de 6 anos, 6, 7 anos já, que a gente trabalha com essa criançada, participando. Vai desde o trabalho de prevenção, palestra, aconselhamento, passa pelo treinamento de alto rendimento também. A gente faz um trabalho muito organizado, muito sério e extremamente comprometido com aquilo que a gente faz. Sim. E a gente sabe que ali a região da Baixada da Sobral, os jovens, infelizmente, alguns acabam indo para o mundo do crime. Qual a importância desse projeto? Ah, sim, a gente... Inclusive a ideia do projeto foi por conta de você perceber a grande lacuna, né, na região e a necessidade de nascer um projeto que pudesse salvar essas crianças, esses jovens e os adolescentes. Eu tenho uma
uma ideia da seguinte linha: se você não prevenir, você pode evitar, você pode causar um problema. Se você previne, você pode evitar um grande problema. Sim. Agora fala pra gente, vocês contam com o apoio de alguma fundação, alguma entidade, o governo? Bom, vamos lá, vamos dar a honra a quem honra, né? Hoje a gente tem apoio, na verdade, da Papelaria Globo. Eu vou falar por uma questão de respeito ao meu amigo Richarlison, da Papelaria Globo, que sempre estendeu a mão para a gente. O Chiquinho do Posto Arena também tem ajudado sempre a gente com aquilo que ele pode ajudar. A Secretaria de Esporte fez para nós uma visita agora através do Ney Amorim e ficou de nos ajudar, né? Também já colaborou de alguma forma com a gente, mas vai vindo uma outra oportunidade para fazer uma ajuda significante, né, com a estrutura do Estado, né, através da Secretaria de Esporte. Então a gente tem a ajuda dessas pessoas e também do meu amigo Diogo, da Granja Carijó, que ele manda ovo para a gente por semana e a gente distribui para as crianças, para os jovens, né, para eles comerem em casa. E também ele vira e mexe, dá uma ajudinha financeira para ajudar nas despesas, que são muitas, né? E, enfim, essa galera aí tem ajudado bastante a gente. E está aberto para quem é empresário, quer ajudar um projeto sério, que evita essa entrada no mundo do crime de muitos jovens, adolescentes e crianças, né? Que a gente está ajudando eles. Quiser nos ajudar, entre em contato com a gente. Depois você pode botar no rodapé aí o telefone, né? 999461212 é o meu contato. As pessoas podem ajudar de qualquer canto do Brasil e do mundo, né? Mandar essa ajuda para o Acre Esporte. E agora para os jovens, as crianças que estão nos assistindo, qual o recado que o senhor dá para essas crianças que têm o desejo de entrar no mundo do futebol? Ah, sim, vem jogar bola, vem jogar comigo, vem jogar com o Acre Esporte. A gente é muito comprometido com aquilo que a gente faz. O contato vocês vão ter aí é o 68999461212. Imagine que depois dessa entrevista o telefone da gente não vai parar, porque já não para, né? Muita gente querendo vir de todo lugar do estado, né, para o Acre Esporte. Infelizmente nossa estrutura é um pouco precária, né? Mas a gente tem feito isso com muito carinho. E quem quiser vir é só chamar a gente, procura a gente, vamos encontrar um caminho para que todo mundo que queira treinar de verdade, queira ter compromisso, responsabilidade, possa vir fazer parte desse projeto. Beleza, muito obrigada, viu, pela entrevista. E eu volto com você. Estamos de volta, já estamos chegando ao fim dessa entrevista maravilhosa com o nosso Rei Arthur, um dos principais nomes que a gente teve e ainda tem no esporte aqui no nosso estado, que falou muito sobre a sua trajetória, também falou sobre a importância do esporte. E, por fim, Arthur, porém não menos importante, para a gente conseguir também entender um pouco mais, até saber como que a gente consegue ajudar os nossos atletas, você que já figurou como atleta e hoje está posicionado ali de uma forma para ajudar esses atletas nos bastidores, como que você acredita que a população de Rio Branco como um todo consegue apoiar, ajudar os nossos atletas a chegarem mais longe? É aquilo que eu falei, assim, né? Hoje nós temos aí um clube criando uma estrutura que todos tinham que ter, né? É que eu te falo, não. Eu sou de uma época que cada clube ele tinha um estádio próprio, né? E hoje, se você for analisar assim, em equipes assim que investem muito nas categorias de base, eu acredito que dois, né? Um Santa Cruz, como eu falei há pouco tempo, que é um clube novo aí que chegou aí e montou uma estrutura fantástica, que eu acredito que poucos vão ter. O Galvez, né, também tem uma estrutura também de trabalho e investe muito nessa categoria de base. Acredito que o Juventus, que era um clube que eu torço muito para que ele possa voltar, né? Foi um clube muito importante, um clube também onde eu joguei lá e eu acredito que daqui 1 ano, 2 anos é um clube que pode voltar também a fazer esse investimento. Tá chegando agora também uma academia que vai ter uma franquia do Botafogo aqui, que o deputado Afonso trouxe
Eu Afonso acho que Fernandes. trouxe, né, e tá lá montando uma equipe muito competente lá com o Som e com o Tomás, para fazer esse trabalho de base, né? Porque esse é o trabalho que precisa ser feito, né? Lá na base, preparar essa garotada aí para que eles possam caminhar eles para poder sair daqui. E eu acho que o caminho é esse aí. É você, acima de tudo, capacitar as pessoas que estão lá. Porque não adianta, é aquilo que eu te falo, não adianta o garoto ser talentoso e ele não saber se posicionar, ele não saber tomar uma tomada de decisão. Porque geralmente quando um garoto desse sai daqui para fazer um teste lá fora, ele vai encontrar centenas de garotos igual a ele. E o que vai fazer diferença é os fundamentos do jogo que ele vai ter, as tomadas de decisões dele, né? E isso é importante dentro de um jogo de futebol. Na nossa escola lá, a gente trabalha fundamentos do jogo. Antigamente não tinha nem joguinho, era a semana toda só treinando os fundamentos. E aí nós temos lá um professor, o coordenador Paulo Roberto, que topou essa ideia comigo desde o começo. Eu falei, eu acho que a gente tem que tirar um dia da semana para fazer jogos, para eles colocarem em prática aquilo que eles aprenderam nas aulas anteriores. E foi algo que deu certo, né? E a gente, né, vê os garotos evoluindo, né? Então, é esse trabalho que tem que ser feito, né? Esse trabalho de base. É importante a gente capacitar também as pessoas que estão ensinando, né? Eu acho que até uma ideia nova também, e acredito que isso vai acontecer. Nós temos aí um novo presidente, que é o Ader Araújo, né, que assumiu a federação acriana, e é algo que a gente precisa trazer profissionais para cá, para que eles possam capacitar esses professores para eles poderem fazer um trabalho bem feito lá na base, porque é algo que precisa ser feito. As categorias de base, a gente fortalecer ela, trabalhar ela, porque só assim a gente vai conseguir tirar mais garotos daqui. Entendi. Arthur, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Vai ser sempre um prazer poder te receber aqui. Toda vez que você tiver alguma coisa importante para falar, avisa a gente, que a gente vai até você com certeza, para que a gente consiga entender um pouco mais da história do nosso futebol, porque quando a gente fala da história do futebol, a gente não fala do futebol, a gente fala das pessoas que construíram essa história. E o senhor faz parte disso dentro do nosso estado, nos representou e continua nos representando. Então, muito obrigado. O Se Liga vai estar sempre de portas abertas para o senhor. E para você que está me acompanhando de casa, aquele conselho que eu sempre falo: se beber, não dirige, e aproveite a sua sexta-feira com responsabilidade. Obrigado, para mim foi uma honra estar aqui com vocês, né? Eu sempre falo assim, para acreditar nos sonhos, né? Como eu te falo, eu tinha um sonho de um garoto que jogava bola no meio da rua, e eu fui jogar a Champions League, né? E aí, para finalizar, a minha estreia na Champions foi contra o Milan em San Siro, na Itália, né? E alguns anos atrás, aqueles jogadores, eu estava vendo eles numa final de Copa do Mundo com o Brasil. Baresi, Roberto Baggio, Maldini. Então, e aí de um lado para o outro você está ali fazendo a sua estreia Alguns anos depois, numa Champions League, e do lado daqueles caras, né? E aí toca o hino da Champions. E aí meus amigos, e aquilo me lembrava a trajetória que eu fiz para chegar ali. Da onde eu vim, da onde eu saí. E aí eu chorando, e meus amigos, tu tá bem? Eu falei, tô bem. Tô só lembrando de onde eu vim. Então, assim, o conselho e o incentivo que eu dou para cada jovem que tem esse sonho de ser um atleta, que acredite nos seus sonhos, não deixar que ninguém diga que não é possível isso acontecer, né? E é isso. Acreditar no sonho e se dedicar, vai dar certo. boa noite. Se liga. Nos vemos na próxima semana.